Sim, entramos online. Boa noite para todo mundo que está aí, mais uma vez, nessa sexta-feira à noite, discutindo um pouco sobre política, debatendo aqui com a Dufimate um pouco da conjuntura atual. No dia de hoje, a gente está com o tema é só uma gripezinha, né? Como medidas anticientíficas podem matar milhões de pessoas, né? E, bom, antes de chegar nesse assunto, quero dizer que, nossa, o dia de hoje foi um dia que, meus senhores e minhas senhoras, foi, assim, um episódio inédito e cheio de emoções, né? Que a gente não tem como, a gente vai falar um pouco sobre isso, muito embora não seja o assunto principal, mas a gente tem que falar. Mas se você está aí com seu coração animado ou alimentado de esperança do Fora Bolsonaro, saiba que na semana que vem é a live de véspera do Dia do Trabalhador. Nós vamos falar sobre quarentena e greve geral para derrubar Bolsonaro e Mourão. Está na hora desse governo acabar, está na hora dos trabalhadores avançarem nas suas pautas e derrubar o fascismo, defender a democracia, os nossos direitos, avançar nos processos democráticos. Bom, feita essa introdução sobre o dia de hoje, quero apresentar para vocês, então, a Dani Moraes e começar a live de hoje pedindo para a Dani se apresentar, dizer onde que ela está, o que ela está fazendo, se apresentar um pouco para o público. Vamos lá. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada, Lélica, pelo convite. É sempre um prazer debater contigo e com todas as pessoas, né, sobre os mais variados assuntos, porque quanto mais plural for o debate, eu acho que mais enriquecedor ele fica. Meu nome é Dani Moraes. Eu sou médica veterinária, analista de meio ambiente da SEMA, Mato Grosso. Eu sou mestre em ciências veterinárias e doutoranda em ciências veterinárias pela UFMT e estou fazendo doutorado sanduíche em Portugal com doenças infecciosas emergentes, com enfoque em animais silvestres, naquelas doenças que nós transmitimos aos animais e os animais transmitem para nós. Eu espero conseguir falar numa linguagem bem tranquila, que às vezes eu me perco, acho que todo mundo é da área, enfim. E eu espero falar de forma bem abrangente, o mais abrangente possível. E, bom, eu já atuei em várias comissões de gestão de fauna silvestre no Brasil, comissões nacionais, né, de propostas de gestão, medidas de políticas públicas, adoções de políticas públicas com relação à gestão da fauna silvestre brasileira. E aqui no Brasil, no meu doutorado do Brasil, também trabalho com doenças de animais silvestres, que os animais transmitem na mesma dinâmica, só que doenças diferentes das que eu estou trabalhando atualmente aqui em Portugal. Que ainda que esteja vigente o lockdown, a gente continua desenvolvendo as pesquisas no que pode, né, a parte que dá a distância. E é isso. Bom, eu acho que é importante essa interface, principalmente pelo conceito One Health, que a Organização Mundial da Saúde propõe. Já tem alguns anos que isso é proposto, desde o começo dos anos 2000, que é a integração de várias áreas com relação à saúde pública, porque, na verdade, não existe lá e cá, né? Não existe lá a floresta ou lá aqueles profissionais e cá a população necessariamente urbanizada, enfim. Não existe isso, por isso é interessante a conexão com vários profissionais de várias áreas, e esse é o conceito One Health, que integra todas essas áreas, e isso só tende a engrandecer os protocolos, enfim, a forma de ação dos governos, né? Sim. O coronavírus mesmo, até onde a gente sabe, é um vírus que vem de animais silvestres e que entra em contato, né, se sabe com seres humanos. Não sei se isso é assim mesmo, mas, enfim,
seja como for, com certeza a Dani tem mais elementos do que nós, das humanas, das miçangas, para falar um pouco sobre o que cientificamente a gente sabe sobre pandemias, vírus, gripes, etc. E eu não posso deixar de começar essa entrevista perguntando para a Dani, a partir do seu conhecimento, né? Afinal de contas, coronavírus é só uma gripezinha? É isso mesmo? O presidente é o Ai, único no mundo que tem só razão? ele mais 3 ditadores, né? Bom, uma curiosidade sobre isso, você vê que nos Estados Unidos, o que fez a indicação da quarentena fracionada, que ficasse só em quarentena os idosos, os que forem suscetíveis, foi feito por um professor de direito. E ele tinha feito uma modelagem de 500 mortos. Os Estados Unidos está batendo aí, chegando aos 50 mil já. Então, assim, é importante a multidisciplinaridade, mas também é importante a gente entender a limitação da nossa área, né? Não dá para a gente querer um dado confiável de... não que seja incompetente por si só, mas, enfim, não é abrangente o suficiente, né? Com relação ao surgimento dessa nova variante desse coronavírus, ainda é controverso, né? Tem alguns estudos falando do pangolim, tem outros falando do morcego. A maior parte dos estudos vem, né, com relação ao morcego, naquele mercado úmido de Wuhan, que é na China, que, enfim, tem uma questão histórica por trás daquele consumo daqueles alimentos, os animais daquela forma. Então, tem uma questão histórica de fome na China, que fez desenvolveu essa forma de consumo dos alimentos e que sustenta a base da própria cultura chinesa de se consumir daquela forma, né? Mas sobre conceitos básicos, o que é um vírus? O vírus é uma estrutura muito simples e ele é basicamente uma informação. É a forma mais assim, fácil que eu consigo falar que o vírus é uma informação. Ele não é um ser vivo. Ele não funciona por si só. Ele é um código, ele é uma informação que ele precisa de uma célula, de alguma outra estrutura complexa para funcionar. Então, o vírus ele não funciona por si só, ele necessariamente ele precisa de uma estrutura complexa para ele funcionar. E ele age como se fosse uma peça de Lego, que ele tem exatamente o tamanho para se encaixar na outra peça. Esse é o vírus com as células que ele é capaz de infectar. Então, é como se fosse uma peça que vai grudar exatamente na membrana dessas células, e aí ele vai conseguir inserir esse código, essa informação, dentro da célula, e aí essa célula, então, passa a trabalhar só para ele, só para esse vírus, até que ela rompe e morre. Então, isso é feito, uma informação de um vírus entra na célula e vai se replicando até romper a célula, infectar outras células, e é assim que funciona dentro do organismo, o vírus, de modo geral. Só que é diferente o vírus da doença, que primeiro que não necessariamente todos os vírus causam doença, não necessariamente, depende de carga, da quantidade de vírus que entra no corpo, de qual corpo é infectado, se é idoso, se é criança, e no caso do coronavírus, a fisiopatogenia não está totalmente desenvolvida, não se sabe exatamente ao certo. Tem um artigo recente falando da questão da hemoglobina, mas ainda é muito incipiente, ainda não se consegue fazer não consegue replicar isso para uma população a nível global, que é o atual cenário, né? E a doença, a diferença do vírus para a doença é o sintoma, é o que se tem de sintoma, a falta de ar, é a febre, isso é a doença. Então, tem essa diferença entre os... É só para situar
mais ou menos como que funciona. Certo. E é uma doença ainda muito nova, né? Que a gente ainda não tem grandes estudos sobre como se desenvolve, qual é realmente o público, que nem se falava muito só em idosos, né? E aí parece Uhum. que no Brasil pessoas também de outras idades também têm tido bastante comorbidade, então ainda estamos conhecendo, né? Diferente de outros tipos de vírus, outros tipos de doença que a gente já tem mais familiaridade, sabe lidar melhor, né? E aí eu Sim. queria saber de você, se essa é a primeira experiência de epidemia que o Brasil está vivendo, ou se a gente já passou por alguma experiência similar em que a gente possa até tirar lições dela. Não sei se você... Tá, só um parêntese. O coronavírus não é um vírus que surgiu agora. O coronavírus, Sim, ele foi relatado pela primeira vez em 1936, se eu não me engano. E inclusive para os animais que já tem até vacina, mas não é esse tipo, não é essa informação circulante, não é exatamente esse. Então, por isso que eu não posso pegar uma vacina de um bicho e aplicar numa pessoa achando que eu vou ter uma resposta imunológica, entendeu? É muito complexo. Os sistemas orgânicos, eles são extremamente complexos. Não é... A gente não replica dessa forma. Mas a gente já teve o surto de SARS ou de MERS só agora, dos anos 2000 e para cá, 2000 e alto para cá. Então, já tem, é um vírus que ele causa causa doenças respiratórias já há muito tempo, e só que ele sofre mutação, porque cada vez que o vírus entra na célula, ele pega um pouco de informação daquele hospedeiro. Então, ele que já é uma informação, que é uma informação relativamente simples, porque ele não tem toda a complexidade, né, de funcionar, ele entra e ele leva um pedacinho da célula para dentro da informação. Então, a taxa de mutação, isso que a gente chama de mutação, é que ele pega um pouco da informação de um, do outro, vai juntando e ele vai se recombinando, vai formando, vai tendo uma nova informação com relação à sua capacidade de replicar, de fazer outros vírus, né? E, bom, com relação a se é o primeiro caso de epidemia no Brasil ou no mundo, não. E provavelmente não vai ser o último. A primeira epidemia relatada é do século V a.C., né, em Atenas, por febre tifoide, que é causada por uma bactéria chamada salmonela. Então, assim, dados da época, obviamente, eles são controversos, porque não existia um protocolo de reporte de dados, informações, mas a perspectiva é que foi 35% da população ateniense morreu por febre tifoide. Então, epidemias não são recentes, pandemias não são recentes, e há uma diferenciação entre o conceito de epidemia e pandemia, que epidemia é quando você pode ter um surto epidemiológico, um surto de uma epidemia, que é quando você tem um aumento rápido de determinada doença num determinado local. Agora, a pandemia, a OMS preconiza quando você tem vários continentes atingidos. Então, é uma questão só de geografia, de aumentar a dispersão por abrangência. outros continentes, exatamente. E no Brasil, o primeiro relato de uma epidemia mais séria no Brasil foi na época da colonização. Por isso que, assim, a forma de dispersão ela está necessariamente atrelada ao sistema econômico vigente, justamente por como as pessoas se deslocam, como elas produzem, como elas consomem, como elas vivem. Todos esses são fatores que impactam diretamente na própria forma como a doença age. Inclusive, todas essas modelagens, esses algoritmos que estão sendo desenvolvidos agora, as modelagens matemáticas para ver uma perspectiva de mortes, essas coisas que sempre aparecem,
elas dependem necessariamente desse costume, né, de como a população está se organizando, como que ela age. E isso é atrelado ao sistema econômico. Então, o primeiro surto epidêmico no Brasil veio da época da colonização, em 1685, e era a febre amarela, que não ocorria aqui. E os indígenas foram muito acometidos, sofreram muito, né, com relação à febre amarela. E ela depois ressurgiu em 1889. Então, é aquela questão da memória imunológica, que às vezes é discutida agora, se eu pegar, eu não vou ter mais, é uma vez só, ou posso me pegar de novo, como a gente tem, por exemplo, no Brasil, a questão da dengue, tem algumas pessoas que não pegam mais determinado tipo, outros pegam outros tipos, então cada vírus se comporta de uma forma. E nem todos os vírus têm vacina. Por exemplo, o HIV, nem todas as doenças virais vão ter vacina. Não é assim, ainda não se tem esse nível de conhecimento para desenvolver todo esse know-how, né? E, bom, no Brasil teve essa questão da febre amarela no ano 1685, depois tiveram outros casos de outras doenças, principalmente no começo do século XX, que foi as doenças que acabaram trazendo profundas mudanças na sociedade. Que foi a peste bubônica na Europa, ela veio de 1345, mais ou menos, do ano 1345, mas no Brasil ela veio no final do século XX. E no caso do Rio de Janeiro, era capital na época, ele sofreu muito com várias doenças, uma próxima à outra. Então, teve o surto de febre amarela. O caso mais grave foi na região de São Paulo, que produzia cana. Então, a forma ali da produção impactou, porque a febre amarela é um vírus que vem através de mosquitos, né? Então, ele precisa de um vetor para se transmitir. Diferente do corona, que são gotículas, né? Partículas virais que ficam dispersas no ar ou que se aderem a alguma superfície. Mas depois veio a peste bubônica no Brasil e também teve o surto de varíola. E o que aconteceu com relação à varíola? Na época, Oswaldo Cruz veio fomentando as vacinações em massa. E por isso que tem algumas coisas parecem ser cíclicas, porque na época ele falou tem que vacinar contra a varíola, porque a varíola é uma doença agressiva e estava matando muitas pessoas na época. E o que aconteceu, a revolta da vacina em 1904, atrelado à tentativa de um golpe militar, que não funcionou naquela época, não deu certo, mas as pessoas usaram como pretexto o medo de ficar doentes pela varíola, e o incentivo da vacinação em massa foi um pretexto para essa revolta da vacina, né, que é bem conhecida. E o que aconteceu, o mais grave, não foi a revolta da vacina, né? Foi a gripe espanhola, que a gripe espanhola, a estimativa é que ela tenha atingido, na época, 66% da população do Rio de Janeiro teve que ser hospitalizada, e foram muitas mortes. Os jornais reportam uma carroça que passava após o meio-dia recolhendo os corpos que ficavam nas calçadas. E era um cheiro pútrido, os ratos, tem vários relatos assim assustadores. Mas o mais interessante é que a gripe espanhola não surgiu na Espanha. A gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos. Os relatos que tem é que ela surgiu nos Estados Unidos, e decorrente da Primeira Guerra Mundial, que soldados norte-americanos estavam indo para as trincheiras na Europa, ela se difundiu na Europa, a gripe. E como existiam vários governos controlando a mídia,
a forma como a mídia reportava, e a Espanha, neste momento, não estava envolvida na guerra, então a Espanha divulgava muito aquela febre dos 3 dias, que as pessoas morriam, que tinha agravamento de caso. Então a imprensa espanhola estava divulgando muito esses casos da gripe espanhola. E o estopim, entre aspas, foi quando o rei espanhol foi acometido pela gripe espanhola, e aí pegou o nome, né? Mais diferente do que o filho do nosso presidente falou, a gripe espanhola não surgiu na Espanha. Ela veio ela ser disseminada, e por isso a importância, mais uma vez, da liberdade da imprensa em divulgar, justamente para que a população tenha um acesso universalizado às informações, para que não gere aquele pânico, porque no Rio de Janeiro não tinha... a imprensa não estava divulgando muito bem, até porque não entendia, eles reportavam a gripe que acontecia lá na Europa. Entretanto, já tinham embarcações que chegavam com uma certa frequência, nessa altura, já tinha várias embarcações que chegavam no Rio de Janeiro, e a disseminação se deu a partir disso, né? A partir dessa forma como a população já estava se comportando. E o curioso é que, no caso do Rio de Janeiro, quando você teve essas doenças acontecendo, o Rio de Janeiro decidiu acompanhar as medidas francesas na época de controle, né? E aí, isso que isso significava? Arejar a cidade, que eram as pessoas que viviam em cortiços ou as pessoas que viviam aglomeradas, obviamente por restrições financeiras, elas foram expulsas do centro, das regiões centrais, para que se arejasse a cidade, para que se circulasse mais o ar e, enfim, a densidade da carga microbiana, que eventualmente ela fica maior quanto tem mais gente, ela abaixasse. E essas pessoas foram para as periferias. Então, é um mecanismo de limpeza, arrastando populações que viviam já em condições precárias para as periferias. E tem também uma curiosidade sobre o nome, né, peste negra, sobre essa nomenclatura que a tradução dela é um pouco dúbia, porque primeiro veio em latim, né, sobre a forma como ela veio, então ela era a tradução literal seria peste, Atras mors, ou terrível peste. Ela que na verdade, ela é a terrível peste, ela não é a peste negra. Então, isso veio Ficou com traduções... por conta do racismo brasileiro. Exatamente, mesmo, né? exatamente. Entendi. Na verdade, nesse caso, é em escala mundial. Ela é tratada dessa forma em escala mundial. E por enfim, é uma questão de nomenclatura, né? Mas, Dani, pelo que você colocou, veja bem, olha só, nós temos governos que negam a proporção do desastre, nós temos indígenas que são dizimados com vírus que vem além do mar, né? Me parece assim muitas repetições nisso que você está colocando, né? As pandemias elas têm muitas questões parecidas, né? Sim. Perguntaria a você, o que diferencia essa pandemia das demais? Bom, eu acho que duas coisas são mais assim gritantes. Primeira coisa é entre aspas, a universalização do acesso ao código genético desse vírus. Então, ele foi mapeado muito rápido. No Brasil, inclusive, com os pesquisadores brasileiros, foi mapeada qual era a cepa circulante no Brasil. E
a partir disso, você pode ter pesquisas de vacinas, por exemplo, para saber qual é a parte do vírus que é capaz de induzir uma memória imunológica, ou de produzir anticorpos, ou de produzir defesas do corpo. Então, você tem isso de forma massiva. Então, e os artigos científicos que reportam casos, que reportam protocolos de tratamento, que reportam a estrutura molecular do vírus, são feitos aos montes. Tem um problema, entre aspas, porque como estamos enfrentando uma pandemia, determinadas filtros não são feitos de forma como seria num processo normal. E aí acaba divulgando algumas situações preliminares como se fossem determinantes e podendo acarretar, enfim, num problema maior. Mas, além dessa questão da divulgação em massa dos vírus, do material genético, como ele funciona, tem também as mídias em massa, que acabam divulgando, redes sociais de modo geral, elas divulgam de forma extremamente veloz notícias não verdadeiras, que não representam uma realidade, que não representam algo que realmente ocorra, de fato, entendeu? Então, essa divulgação em massa, ela tem pontos positivos, que seria a informação da população, isso é um ponto positivo, da população poder se informar, e o ponto negativo é que nem sempre a informação é fidedigna. Então, eu acho que esse é o ponto diferente, inclusive que gera grande apreensão, né, na maior parte da população, existe essa apreensão, porque não se sabe o novo, não se sabe, novo, entre aspas, né, a maioria de nós nunca viveu uma situação de lockdown, uma restrição de movimento e de liberdades individuais, e que isso também vem flertando com o autoritarismo, né? É uma linha muito tênue, porque você tem as pessoas abrindo mão das suas liberdades individuais, falando, não, tudo bem, eu entendo que a quarentena é a melhor forma de controle, entretanto, alguns governos flertam com o autoritarismo nesse ponto, a ponto de monitorar todos os passos dos seus cidadãos, a ponto de monitorar não para fins necessariamente epidemiológicos ou de controle, né, da dispersão da doença, mas para fins de controle populacional mesmo, de como a população está se movimentando, ou enfim, informações diversas. E isso é uma linha bem tênue dessa atual cenário, né? Porque existem muitas formas de controle da população, de controle via smartphone, ou de controle de câmeras de rua. Então, também tem outras formas, né? Isso é uma linha bem tênue. Então, por um lado, a gente tem o maior desenvolvimento científico, por outro, informações dispersas que nem sempre representam a ciência, né? Uhum. E, por fim, a ciência que pode ser usada, ou o desenvolvimento tecnológico, né, que pode ser usado como uma forma de coerção e não de proteção à saúde, né? A gente corre todos esses riscos. Só queria dizer para quem está assistindo, eu esqueci de dar 2 recados. Bom, primeiro, que existe um delay entre o que eu e a Dani estamos fazendo e o que vocês estão vendo, de alguns segundos. Então, às vezes, você pode mandar alguma pergunta, alguma coisa assim, e tem um delay. A segunda questão que eu queria dizer é que a gente sempre abre um bloco de 5 perguntas para iniciar o debate, até para o público ir tendo perguntas. E depois dessas 5 perguntas, 4 ou 5, a gente abre para a pergunta do público. Eu vi que já tem pergunta do público. Sérvalo, respondendo a sua pergunta que você fez aqui no WhatsApp, eu não posso te responder, vou te responder aqui. Eu acho melhor você colocar as perguntas no chat, mesmo que elas passem aqui, porque eu não estou decorando, né? Então, por favor, também vai pegando as perguntas. Bom, feitas as devidas considerações... Eu posso fazer um adendo? Pode, claro.
Só um adendo, porque situações de pandemia, que é o que a gente está abordando agora, eles geram mudanças na estrutura social. Sempre foi assim. Ou mudanças de formas de governo, ou mudanças de pontos de vista, porque traz à tona as maiores fragilidades da sociedade, que habitualmente ficam camufladas por uma rotina sombria, assim, porque a gente se entorpece na rotina, no dia a dia, e não vê as evidentes discrepâncias da sociedade de pessoas que estão mais vulneráveis. E no caso do Brasil, no começo do século XX, que teve todas essas questões da varíola, da gripe espanhola e da peste bubônica, ela trouxe o embrião do que é o Ministério da Saúde hoje, e o embrião do próprio sistema de saúde, que apesar do SUS, que ele só foi implementado depois da Constituição de 88, mas ele conseguimos ver que mundialmente é uma pérola brasileira. O SUS precisa ser defendido, ele precisa ser aprimorado, ele não pode ser alvo de apedrejamento e de dilapidação. Existe uma possibilidade de atendimento, porque puxando o gancho daquele conceito One Health, que é uma saúde, nós somos uma sociedade, então não existe, ainda que eu não acho que a gente esteja no mesmo barco, porque as famílias que não têm nenhum cômodo para se conseguir fazer um eventual isolamento não está no mesmo barco de uma família que consegue ter esse tipo de conforto. Eu digo, enquanto humanidade, a barreira não é mais a barreira nacional, Estado-nação. A barreira é humanidade e vírus. E enquanto o Brasil, enquanto Estado-nação, o que ele tem para fazer essa barreira com o vírus? É o Sistema Único de Saúde. Porque no Brasil, mais de 40 milhões de pessoas já estavam na informalidade antes do coronavírus, então já era uma realidade de trabalho informal, que significa que a pessoa, o cidadão vai ter o acesso ao recurso daquele mês ou daquela semana, seja diarista ou aplicativo, né, que trabalhe por forma de aplicativos. Então, não tem uma segurança financeira para ele. Então, já é uma pessoa que estava vulnerável economicamente. Só que, encoberto na rotina, ela acaba passando despercebido por muitos governantes. No caso dessas mudanças que as pandemias trazem, o problema maior é a exposição dessas pessoas, que não existe possibilidade dessas pessoas se prevenirem, não existe possibilidade delas guardarem dinheiro, não existe dinheiro, não existe guardar dinheiro. Então, a renda básica mínima e o Sistema Único de Saúde, ele precisa, na verdade, ele deveria ser fortalecido, já deveria estar fortalecido antes, e o discurso do Estado mínimo, ele não condiz com a realidade social. Porque o Estado mínimo, essa agenda neoliberal, que é postulada pelo governo federal e pela agenda do ministro da Economia, que é totalmente liberal, não condiz com a realidade. Porque você tem cidadãos do seu país que produzem a riqueza do país e eles são necessariamente a parte mais frágil do elo, da cadeia. Porque esse vírus especial, ele veio, entre aspas, trazido pela burguesia, porque é quem poderia fazer as viagens internacionais, quem poderia fazer esse tipo de trânsito, mas quem sofre não é quem está lá no Einstein. Não dá para falar que a mesma pessoa vai ter acesso às mesmas condições. A gente tem relatos de Manaus de pessoas que estão morrendo dentro de casa, que não tem a mínimo de acesso ao... Então, não tem como a gente falar que está no mesmo barco. A gente só está no mesmo barco enquanto humanidade, mas não enquanto indivíduos. Porque
a chance de uma pessoa reverter um quadro grave de SARS-CoV, né, da síndrome aguda respiratória grave, ela é diferente daquela que tem acesso a um ventilador e daquela que não tem acesso. Então, os acessos aos tratamentos, ele precisa ser universalizado por uma questão de... eu nem entraria na questão de humanidade, uma questão... Pela própria agenda liberal, o controle social para a agenda liberal é importante. Só que sem isso, nem o controle social que eles tanto querem não consegue fazer. Então, é uma agenda que ela é mórbida por si só. Ele tende a ser o que a gente chama de necropolítica, porque, inclusive, nos protestos norte-americanos, existiam cartazes de pessoas falando que morram os mais fracos. Que morram os mais fracos. Então, mais fraco para quem? Qual é o parâmetro? Você vai sair no braço com o vírus? Você vai lutar? Luta física? Qual é o parâmetro? Então, a gente tem, na verdade, um agravamento dos problemas sociais, e esses problemas sociais eles refletem uma agenda liberal que vem sendo implementada aí ao longo dos anos. E no caso do SUS, ainda que haja 2,6 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, que é o preconizado pela OMS, esses leitos não estão disponíveis, eles não estão equalitariamente dispostos no país. O Brasil é extremamente diverso, tem questões peculiares de cada região, e não é assim, a gente não trata apenas como números, né? O números deveria ser só o reporte, mas o problema é que quando esses números eles trazem vidas, rostos, afetos, aí sim a gente tenta se achar onde a gente se perdeu, que é buscar um panorama frenético, inatingível, de exploração do trabalho, e a partir disso você não tem possibilidades de viver, de vida, que o trabalhador não deixou de ser trabalhador, que é a única força que ele tem para conseguir alguma assistência. E ele deixa de ser apenas assistido, mas ele não deixou de ser trabalhador, e então a força que ele tinha, ele continua tendo, mas ele deixa de ser assistido. Então, isso por si só é um grande problema. Muito bem. Você trouxe maravilhosamente como a agenda neoliberal ela tem se aliado a um discurso de morte, né, autoritário de morte, para poder sobrepor lucros a vidas a todo custo, né, mesmo no meio de uma pandemia, né. Realmente o coronavírus trouxe a nu, desnudou a essência que o capital sempre quis acobertar de nós, né, no cotidiano. Sim. Por fim, ainda só para a gente pensar, então você está colocando assim que existe uma agenda política em curso, existe uma forma autoritária de gestão. Eu queria saber o que isso tem a ver. Enfim, a gente tem visto o Bolsonaro fazer uma negação da necessidade da quarentena e boicotando a quarentena, até por isso que ele não tem pago a renda mínima, e a renda mínima afeta mais os negros, os pobres, as mulheres, né? Essas pessoas que estão sendo expostas à morte quando ele nega, né, a renda mínima. Além disso, ele tem negligenciado dar maiores aportes ao SUS, não tem ampliado significativamente os leitos, não tem dado EPIs. Então, de um lado, você tem toda essa pauta que você está colocando, e de outro, ele diz que isso tudo é possível porque tem a cloroquina, né? É o paradoxo. E defende, não precisa de respirador, não precisa de SUS, a cloroquina, não, né? Não. Então, eu queria saber como que você entende essa postura do governo Bolsonaro e Mourão de negação da necessidade da quarentena, de negação dessa pauta política que você está trazendo,
E trazendo a cloroquina como uma solução, né? Que tipo de pensamento que se pauta essa postura? Qual é o tipo de projeto que você vê? Embora você já tenha dito bastante, né? Mas, enfim, como que você vê essa vinculação aí desse discurso com esse projeto? O que acontece? Essa me parece a clássica negação da ciência. Como funciona a ciência? Você elabora uma hipótese. Por exemplo, eu acredito que a cloroquina funcione. Ok. Então, você testa a sua hipótese sobre determinadas condições para que ela possa ser replicada em outras condições. A ciência funciona dessa forma. Você formula uma hipótese, você testa sob controles para que isso seja replicado em outras circunstâncias, sobre outros controles. E no caso da conduta imediatista, ela é obviamente anticientífica, porque no caso de medicações, a gente não tem receita pronta. Ninguém está falando que a cloroquina não funciona. A cloroquina não tem evidências que funcione, porque os estudos mostram que ela pode ser melhor associada com a azitromicina, que é um antibiótico, ela pode ser melhor, ela pode desenvolver um quadro melhor. Entretanto, existe um agravamento de doenças cardíacas, de pessoas que podem morrer, de mortes súbitas decorrente do tratamento. Então, quando você fala de processos biológicos, a gente não tem resposta pronta, mas isso é, obviamente, uma tentativa de dar uma resposta pro sistema, pro pai mercado, para que ele não dê faniquito, não se descontrole a bolsa. E eu não estou negligenciando um problema econômico. Ninguém sabe, ninguém tem essa resposta pronta, tanto que todos os países ficaram vulneráveis. A diferença era que os países ricos, por exemplo, a Alemanha tinha muitos ventiladores, testou em massa a população. Como que funciona esses testes? Você tem duas possibilidades. Ou você testa para detectar anticorpos, a resposta imune do corpo frente à doença, ou você testa para achar o vírus. São essas duas formas de teste hoje que existe. Para achar o vírus, a gente chama de PCR, que é a reação em cadeia pela polimerase, que é quando você pega, você faz um swab, passa um cotonetezinho na garganta e faz a extração do material genético procurando o vírus. Qual é a vantagem? É altamente específico e altamente sensível, ou seja, ele vai detectar quantidades mínimas de vírus. E, inclusive, nas universidades do Brasil, na Universidade Federal, existe a possibilidade de fazer. Existem pessoas extremamente capacitadas, existe equipamento. Se houvesse uma articulação sistêmica do governo federal brasileiro, poderia usar todas as redes de universidades, com professores, com técnicos que são extremamente capacitados para fazer isso em massa. Isso seria teste em massa, por quê? Você vai identificar um ponto focal que é possível de dispersão. Atualmente, a estimativa é que uma pessoa contaminada por coronavírus possa contaminar entre 2 a 3 pessoas. Então, se você acha esse ponto focal, uma pessoa está doente, ela naquela família é monitorada, você não pode sair, você tem esse período de quarentena, como você está, qual é a sua evolução clínica. Esse é o protocolo de testagem em massa. No caso dos anticorpos, você tem uma resposta imunológica, e essa resposta imunológica pode demorar um tempinho para sair. Normalmente ela demora. Primeiro que existe, que a gente chama de janela imunológica. É o tempo que o corpo reconhece aquele vírus e aí começa a se defender contra ele. E demora um tempo, não é imediato. Não é hoje eu me contaminei, hoje eu já tenho resposta. Ele demora esse tempinho. Além disso, a detecção não é 100%. No caso do teste, existem alguns testes com algumas margens. Mas qual é a vantagem do teste rápido? É que ele é rápido. Ele está em 10 minutos o resultado. Então, menos de 10 minutos, enfim. Ele é como se fosse um teste de gravidez. Então, ele tem um teste, ele é rápido. No caso do PCR, da parte molecular, ele é mais caro,
mas ele é mais sensível e mais específico. Mas nós teríamos no Brasil uma possibilidade de testagem em massa se houvesse uma articulação maciça do governo federal, mobilizando todo esse aparato de universidades, de pesquisadores, e dando os insumos, porque o material, o termociclador, que é o equipamento que faz isso, que é o mais caro, ele já existe. Já existem nas universidades, em vários laboratórios. Então, a UFMT tem, inclusive? Tem. O laboratório que eu trabalho na UFMT, no doutorado, ele tem termocicladores e profissionais competentíssimos para fazer. Não só na veterinária, mas tem na medicina, tem em vários locais. Na própria UFMT tem. Tem mais de um lugar, eu digo. Não existe só um laboratório na UFMT. Então, isso conseguiria fazer os exames em massa com essa mobilização. Mas a gente está falando de um governo que não acredita, como se fosse fé. Não existe questionar a fé, porque são outra forma de ver como melhorar a partir da fé. Mas não se trata de fé, se trata de ciência. Você tem um vírus que o governo é tão incrédulo que ele está discutindo se existe ou não. E aí ele vem trazer à mídia que é uma gripezinha e que tem histórico de atleta. O fechamento das Olimpíadas de Tóquio foi em vão, porque ali ninguém tinha histórico de atleta, de certo. Então, assim, mas não adianta trazer, me parece que não adianta trazer evidências, porque é uma questão de fé, do caso do governo federal, entendeu? Enquanto, por exemplo, aqui em Portugal, o governo discute sempre com a comunidade científica, se reporta todos os dias à população, porque o que o governo entende? Como eu estou restringindo o ir e vir da população, e para não flertar com o autoritarismo, o governo se reporta todos os dias, faz uma coletiva de imprensa todos os dias com o Ministério da Saúde, falando qual é a taxa de evolução de casos, aonde que estão os doentes, o que está sendo feito, qual é o teste. Inclusive, aqui foi mobilizado uma rede de universidades para fazer essa testagem em massa. Então, é óbvio que Portugal é muito menor do que o Brasil, a gente não pode simplesmente transplantar uma ideia, mas o Brasil tinha tempo para se preparar. Ele teve tempo para se preparar, porque o foco começou na China, e aí foi se dispersando, mas não é um privilégio brasileiro, porque o governo italiano também não acreditou. O governo norte-americano acreditou numa modelagem feita por um professor de direito, e também não se preveniu. Aí o que acontece? Depois disso, depois de passar dessa barreira, e ver que realmente continua tendo dispersão e mortes, aí entra o poderio do capital. E aí você confisca vendas, você leiloa ventiladores para ver quem paga mais, e, obviamente, quem tem mais dinheiro acaba levando. Nisso, acabam todas as cortesias e familiaridades do comércio que não seriam transpostos num momento habitual. Então, mas existia essa possibilidade. Ainda existe no Brasil, porque esses equipamentos não sumiram, eles existem. Então, o pessoal capacitado existe, o equipamento existe, mas a gente vem num desmonte histórico das universidades federais, dos institutos federais. Então, eu não sei, a proposta acaba sendo perdida por si só, porque o governo federal trata isso como se fosse uma fé, como se eu acreditasse ou não no vírus. E no caso da cloroquina, especificamente, o que eu posso trazer de informações para ver como que funcionam as medicações, que tem duas medicações que eu acho que é bem didático assim, para entender. Por exemplo, a talidomida, nos anos usado como hipnótico e trazido para evitar enjoo e indicado para mulheres gestantes. Mas o que acontece? Em ensaios em animais não deu nenhum problema.
os animais tomavam a talidomida e não tinha nenhum problema. O que acontece? Quando o ser humano começou a consumir, vieram os bebês sem membros, que é a talidomida, ela inibe o que a gente chama de folheto embrionário dos membros. E aí vinham os bebês, nasciam com malformação dos membros. E isso não foi visto no ensaio prévio, porque a gente tem sistemas biológicos complexos. Não é simples assim você transpor. E hoje a talidomida é radicalmente proibida para qualquer gestante, qualquer mulher gestante, enfim, ela é usada para casos de hanseníase. Então, você tem a diferença de caso a caso. No caso, por exemplo, do Viagra. O Viagra foi usado originalmente para problemas cardíacos. Depois que ele viu que existia a possibilidade de auxílio em problemas de disfunção erétil. Então, você tem dificuldades para você mensurar tudo o que pode ter de efeito que é esperado e tudo que pode ser de efeito colateral. Então, não existe essa... No caso da cloroquina, ela é um fármaco que é usado para malária, para tratamento de malária e de lúpus. Então, para controlar respostas imunes, a gente chama de exacerbado, ou uma resposta imunológica muito intensa. Existem alguns sinais de que ela possa auxiliar. Entretanto, existem também relatos de colapso, de pessoas que morreram com o uso dela, de agravamento de quadro com o uso dela. Então, qual é o problema? Eu vi aqui no Brasil um médico e uma adolescente de 17 anos também, bem nova, né, que morreu depois de tomar cloroquina. Só Sim, porque o que acontece? A população se norteia geralmente pelos seus gestores. Então, se eu tenho um gestor que está fomentando a cloroquina como se ela fosse vitamina C, como se ela fosse qualquer coisa sem contraindicações, existe uma busca intensa dessa medicação nas farmácias e o uso indiscriminado, inclusive para quem tem lúpus ou para quem precisa do tratamento que não pode interromper, teve dificuldade de achar medicação por uma histeria coletiva totalmente anticientífica. Você não tem evidência. Qual é o problema? Isso virou... o problema é que o governo ele sempre ganhou na atenção, ele tensiona a linha, ele sempre tensiona até um limite. Quando ele vê que o discurso foi muito além, ele recua. Então, ele ganhou, o governo federal ganhou a eleição na base do tensionamento social. E ele sempre vai tensionar até um certo limite. No caso da cloroquina, ele tensiona como se fosse torcida, como se fosse Palmeiras e Corinthians, como se fosse eu quero, você não quer, você é contra a cloroquina. Isso é surreal, não existe contra a cloroquina. Está tudo sendo trazido para o âmbito da política, né? Se você é a favor da quarentena, você é esquerdista do PT. Se você não entende, nega a cloroquina porque é petralha, né? Tá exatamente. Esse grau de racionalidade, né? Porque é uma coisa muito passional. Não existe... quando você tem uma metodologia científica, você tem um protocolo que vai ser reprisado, que outras pessoas vão entender mais ou menos como funciona em qualquer lugar do mundo e adaptar a sua realidade. No caso, é passional, não tem o que se falar dessa questão passional. Existe uma fé ou não fé no vírus, acreditar que ele está ou não. É evidência científica, existe um mapeamento genético, está tudo disponível. Todas as pessoas conseguem ter acesso a isso na internet. Então, você tem uma discussão que ela foge dessa questão de evidência científica. Ela vem para um âmbito totalmente passional. E aí, no caso da cloroquina, eu cheguei a ver mensagens falando que se você é contra a cloroquina, você não tem escrúpulos. Ou você é sem coração. Então, o problema não é esse. Se for o protocolo adequado, a associação da cloroquina com a azitromicina, ok, isso é uma discussão médica, isso é uma discussão de fisiopatogenia da doença, de tratamento, não é uma discussão de crença, se você acredita na cloroquina ou não, não é isso.
Então, assim, o problema é que a gente tem tantas evidências de situações que estão acontecendo e que, mesmo assim, elas são incapazes de mobilizar, de desmobilizar determinados pensamentos, que é um pouco difícil você mostrar com mais evidências e tentar desmobilizar esse pensamento. Inclusive, tem uma curiosidade no livro A Psicologia das Pandemias, de Steven Tyler. Ele demonstra que existe um comportamento das pessoas diante das pandemias no mundo, né, histórica. E, na época da gripe espanhola, eles culpavam a Alemanha. Então, hoje está querendo se culpar a China, falando a China que produz o vírus. Sim. A Inclusive, China... deixa eu aproveitar e já entrar na pergunta da plateia e do público. Uma pergunta é essa: o que você acha dessa história de que o vírus foi feito em laboratório, que nós estamos aí numa guerra biológica? O que você acha disso? Você acha que é viável pensar sobre isso? Assim, existem possibilidades de guerra biológica, isso é um fato. Existe. Mas o que eu vou falar aqui é sobre ciência. Hoje, sobre artigos científicos, já comprovaram que esse vírus não foi feito em laboratório, que a China não está dispersando vírus em EPIs, que eu cheguei a receber até esse tipo de mensagem, que não era para a população brasileira usar as máscaras, porque a China tinha infectado a máscara, tudo para derrubar o Bolsonaro. Como se fosse uma grande conspiração. Só que quem vai derrubar é o Moro, né? Mas enfim, depois a gente fala disso. Né? Mas é como se fosse isso uma paranoia, porque é como se fosse uma histeria coletiva de pânico de alguma coisa que não existe. Eu não consigo trazer outra palavra que não seja paranoia. Isso é uma paranoia, porque se você tem, por exemplo, em métodos, se ele foi eleito pelo método brasileiro das eleições e tal, e ele está lá, ele é presidente, ele governa, ele tem a máquina na mão. Qual é essa paranoia? Se ele se valeu por todos os métodos racionais, legais e que existem, e aí agora existe até uma conspiração da China. Os Estados Unidos perdeu mais pessoas para a atual gripe do que na guerra do Vietnã. E isso é tratado como paranoia. Inclusive, hoje o Trump falou que deveria vacinar as pessoas com detergente. E é provável que o governo brasileiro replique isso, porque não tem compromisso com evidência científica, tem compromisso com passionalidade, tem compromisso com aumento da tensão entre, como se fosse torcida. E isso é... Quando você abre muito esse leque, quando ele entra na esfera da passionalidade, você não consegue controlar as vertentes mais. Não existe protocolos replicáveis. Existem discursos mais acirrados. E isso não reflete a realidade. Não reflete o que a ciência traz como realidade. Bom, deixa eu pegar aqui, Dani, os comentários. Bom, essa pergunta foi da Ana Lúcia. A Ana Lúcia também comenta que hoje uma professora da Unir, que trabalha com indígenas, comentou que já está acontecendo casos de Covid com indígenas do povo Zoró e vários povos, na verdade, né? Infelizmente, o coronavírus parece que vai reproduzir deixa eu voltar para cá. O mal febre amarela das pandemias que a gente já, aliás, das epidemias, não sei, que a gente já passou. Você não acha que isso está se desenhando, Dani? Seria no caso de tratar os cidadãos, a população brasileira com a atenção que ela merece. No caso da população indígena, ela já é mais vulnerável por si só, por causa das questões das demarcações de terra. Já tem toda uma pressão do agronegócio, uma pressão da mineração, de extração ilegal de madeira, sobre as comunidades indígenas, que isso já não é de hoje, isso é histórico. E com relação à vulnerabilidade das populações, quanto mais vulnerável, mais assistida essa população tem que ser. Porque
esse seria um desespero. Na verdade, era uma coisa que a gente sabia que era questão de tempo para esse vírus chegar nas comunidades indígenas, nas aldeias, e acabar se dispersando e evidenciando mais ainda a vulnerabilidade dessas pessoas que já têm acesso difícil à atenção básica, à saúde básica, e imagina com uma situação complexa como essa, é bem temerário o panorama, o cenário das comunidades indígenas é bem preocupante. É, sim. Bom, aí depois, seguindo, a Aline Matos de Oliveira comenta que o tema é muito pertinente, por causa das afirmações absurdas, a gente agradece. Nara Regina comenta, gente, é um absurdo pessoas levar a bandeira de que morro mais fraco. Isso é claramente ignorância, falando por uma sociedade desprovida de conhecimento, e conhecimento esse que foi usurpado de nós, governantes. Sobre isso, me parece que eu até escrevi um artigo fazendo uma comparação entre as elites norte-americanas, aliás, estadunidense, né, e brasileira, que são os dois governos que ficam negando a existência da gripe, né, da pandemia, enfim, da gravidade da situação. São duas elites que estão tendo a cara de pau de ir na rua pedir para o povo voltar a trabalhar, e são duas elites que têm nas suas costas o passado escravista e uma cultura de matar os trabalhadores às custas dos seus lucros, né? Então, me parece que a pandemia, como a Dani colocou, a pandemia ela traz, parece uma lente, né? Que assim, aumenta as contradições. Você consegue visualizar aquilo que estava por debaixo do pano ali da correria do dia a dia, de repente aquilo vem à tona, né, Dani? Salta aos olhos. E no caso do Brasil, o Brasil nunca deixou de ser colônia, né? O Brasil nunca deixou de ser produtor de básico de insumos básicos, commodities primárias, e é um problema isso, porque até as próprias universidades não conseguem, por vezes, fazer patentes, eventualmente descobre algo que possa ser patenteado e não conseguem patentear, não existe um trânsito fluido sobre isso, e a gente acaba até pagando depois 2 vezes, né, sobre os direitos de patentes que são produzidos em outros lugares, enfim. É uma questão estrutural de subserviência do Brasil às economias, e no caso hoje é uma subserviência clara aos Estados Unidos. É quase uma devoção do nosso presidente, né? Ele abriu mão de respiradores e máscaras no meio da pandemia para o Trump ficar com eles. Para né? ficar. Fora isso, a gente aprovou um pacote de 1,2 trilhão para banco e a gente se propõe a gastar 160 bilhões com a nossa população e esse dinheiro não chegou ainda, né? Então, exatamente. A gente vê os entraves, aonde tem e aonde não tem entrave, né? Exatamente. Ô Dani, nesse sentido, você acha, como nós somos um país subcolônia, né, vamos por assim, dos Estados Unidos, você acha que os efeitos da pandemia no Brasil hão de se aproximar mais? Assim, eu não sei se dá para comparar, assim. Você acha que a gente pode chegar numa situação calamitosa, que nem o Equador, assim, de sair do controle? Não sei se dá para projetar. Assim, ou pergunta idiota, assim, no sentido, mas você nem responde. Não, jamais. Qual é o maior problema do Brasil hoje? Subnotificação. Você não sabe para onde está indo. Você não sabe se... Na verdade, a gente sabe que está subindo, que a gente ainda está, no Brasil, ainda está escalando o pico, né? Ainda não... Mas o problema é que não sabe quanto. Não sabe quantas pessoas estão contaminadas, menos ainda sabe os pontos de dispersão, não sabe quem pode contaminar outras pessoas, não tem controle de quarentena, não tem viabilidade econômica para as pessoas ficarem em casa, porque é poético falar em quarentena para quem já trabalha sentado, só vai trocar de cadeira, vai sair da cadeira do trabalho para a cadeira de casa, mas quem não trabalha sentado não tem essa poesia, não tem essa possibilidade. Então,
em se tratando de saúde pública, saúde coletiva, enquanto sociedade, não tem como não priorizar a saúde do trabalhador e viabilizar economicamente que ele fique em casa. E no caso do Brasil, é um escuro. Você não sabe o quanto está indo e para onde está indo, porque qual é a perspectiva dentro de um surto epidêmico que naturalmente o que ocorreria? Iriam morrer várias pessoas e daí você desenvolveria o que a gente chama de imunidade de rebanho. Então, essa imunidade de rebanho seria a capacidade de algum agente microbiano de gerar aquele anticorpo, né? Da pessoa ter anticorpo e eventualmente não se contaminar mais. Ela pode ter até o contato com o vírus e não se contaminaria mais. Num ambiente selvático, isso ocorreria, era o que ocorreria. Sem o maior controle, seria essa imunidade de rebanho. O problema é que hoje a imunidade de rebanho está sendo direcionada para as camadas mais pobres. E fazer panoramas, ele necessariamente vai passar pela exposição da vulnerabilidade e a maior mortalidade das camadas mais pobres. Em caso de colapso, a gente já tem em Manaus aí que o governo estava se apegando na possibilidade, por isso que eu falei da evidência científica e de como ela se replica. Porque alguns artigos demonstraram que esse vírus poderia morrer mais fácil em ambientes quentes. E aí, mas isso é uma condição laboratorial. Olha Manaus. Manaus Sim, é a maior evidência um lugar bem quente. É muito quente, úmido, sim. E não tem... E é o pior. E é um colapso, já tem um colapso em Manaus. Então, assim, o problema é que a gente está no escuro, a gente está num barco à deriva, porque não existe comando nem de protocolos de testagem em massa, não existe viabilidade de um sistema de testagem em massa. Obviamente que os laboratórios que estão testando já estão sobrecarregados. E esse é o maior problema. Não tem como fazer nenhuma modelagem sem saber que dados você vai colocar nessa modelagem. Nesse ponto você está colocando o fomento às universidades nesse momento seria crucial, né? Ao invés de estar pressionando a gente para voltar à aula, dar insumos, dar condições para a gente desenvolver pesquisa e extensão vinculada ao combate da pandemia. Com certeza. Seria, como já existem protocolos já estabelecidos na comunidade de extração desse material genético, desse vírus, e manipulação dele para saber se ele existe ou não em determinada pessoa, e que a gente tem essa mão de obra, tem esse equipamento nas universidades e nos institutos federais, isso seria fundamental para auxílio, porque é um serviço público que tem que estar em prol da população. Então, a gente já tem um buraco entre o que ocorre na universidade e o que ocorre na vida real, na sociedade. E, com relação a isso, seria uma extensão de extrema valia, porque me parece um problema de gestão e de direcionamento. Obviamente, não é uma solução fácil. Eu estou aqui, talvez, mais para trazer dúvidas do que soluções. Só que é a base de todo pensamento científico, é o questionamento. Você tem que questionar para ver se você consegue ter um horizonte diferente do que você já tem habitualmente. Oi, tá me ouvindo? Não estou te ouvindo. Oi? Alô? Oi? Oi, Dani. A Lely, que eu acho que travou. Não sei se ela está escutando, mas pedi para ela reiniciar. Eu não isso, vou mandar mensagem aqui para ela. Tá bem. E aí, enquanto isso, eu vou ler uma pergunta do pessoal. Tá bem. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui Handley Mata comenta aqui.
Quando será que esse governo terá como prioridade combater essa pandemia de forma séria e objetiva, e não ficar criando crises paralelas para tirar o foco do que realmente importa? É extremamente pertinente essa pergunta, porque o governo ele pauta as discussões no tensionamento, né? Ele sempre traz qualquer cortina de fumaça para poder pautar as discussões e não enfrentar efetivamente os problemas que assolam a sociedade. Isso já vinha de outros casos, desde a questão do subemprego, da subremuneração, de todas as formas de exposição das pessoas. Isso traz cada vez mais, mas o problema é que este governo brasileiro ele não tem interesse que isso aconteça, não tem vontade, não tem, isso é muito claro. Então, ele sempre vai trazer alguma coisa que sirva para dispersar a atenção da população, da sociedade, e aí, a partir disso, ele fica livre para tocar qualquer agenda que ele tenha interesse. Então, como somos comunidade, a gente tende a se comportar de forma coletiva, e o governo se vale disso para pautar todas as discussões e não enfrentar efetivamente o que precisa ser tratado. Tem mais perguntas? Um outro comentário é da Edilene Fernandes. Não dá para combater essa ideia de Cuba da China com algumas pessoas. E o Vitor Paulo também comenta: a cloroquina é colocada como descoberta do governante, não tem em nenhum momento a discussão de investimento na pesquisa. Tem notícias que trazem dado que no Brasil a população negra está se contaminando mais que os brancos. Isso se deve a alguma desigualdade ou tem algum fator genético? Bom, o que eu li até agora é claramente a desigualdade social, porque a população negra, ela, infelizmente, é a população que mais predomina nas periferias, por questões históricas, da pseudo-abolição da escravatura, mas, na verdade, foi só a liberação daquelas pessoas sem nenhuma condição que elas pudessem se estabelecer, sem terra, sem dinheiro. Então, sempre foi relegado a um subespaço, pseudo-espaço social, para que essas pessoas pudessem desenvolver qualquer forma de vida. Então, é a população que é mais periférica, infelizmente, a população que mais predomina nas periferias ou nos ambientes que são socioeconomicamente mais vulneráveis, e isso só expõe as doenças sociais que já existem de outros tempos. Então, é um problema é uma doença social que existe já de outras épocas. E só expõe, escancara esse maior problema associado à população negra. Sim. Tem um comentário também da Ana Lúcia. O vírus já está detectado em fezes, porém ainda não é possível confirmar transmissões por fezes. Na nossa região norte, onde estou, tem um número índice de tratamento de efluentes do Brasil. Isso é muito preocupante, pois também somos aqui a região com menores índices de distribuição de água tratada. Isso é importantíssimo, esse comentário, porque o saneamento básico ele é fundamental para que haja uma otimização, principalmente do recurso público, porque dados da FUNASA indicam que a cada R$1 gasto em saneamento, se economiza 9 em saúde. Então, é uma associação direta com a saúde. E, no caso do tratamento de efluentes, ele tem o controle e a responsabilidade de evitar várias doenças, a dispersão de várias doenças, que tem a rota de transmissão que a gente chama de orofecal, que pode se transmitir pela água
ou pelos efluentes que eventualmente ficam expostos, mas a gente escancara outro problema social, que é o saneamento básico no Brasil, que é lastimável, que é extremamente triste. E, neste caso, mais uma vez, as populações mais pobres, elas ficam mais vulneráveis essas questões. A Lélica voltou? Oi, voltou? Consegui. A gente estava Pelo... falando de saneamento agora. Sim, eu estava aqui nos bastidores escutando. Se você concluir, não concluiu, pode caminhar aí, que Tá tem outra bem. pergunta aqui já. É que essa questão do saneamento ela é fundamental. Inclusive, na época do começo do século XX, no Rio de Janeiro, o saneamento foi uma das questões que evoluiu muito sobre a necessidade de se tratar os efluentes, a necessidade das pessoas terem água potável, de não terem essa contaminação. E, em se tratando de sociedade de larga escala, necessariamente um afeta o outro pela proximidade, por como estamos dispostos. Então, é uma questão muito importante e historicamente negligenciada no Brasil, a questão do saneamento básico. É verdade. Eu tinha visto a companheira Marilyn mandou uma pergunta para nós, que é o seguinte: os governos todos, né, brasileiros, mas enfim, inclusive o Mauro Mendes, está pensando em... Tá um barulho ruim, serve, não sei o que é. Ele está pensando em relaxar a quarentena. Você acha que nós já temos evidências de que é o momento de relaxar a quarentena? Você acha isso uma medida sensata nesse momento? Isso é catastrófico. Mas ele tem que... essa conduta, ela vem ela vem respaldar uma demanda econômica que eu não vou entrar nessa enseada, porque, enfim, não é minha área, mas eu sei que é importante, não estou negligenciando a questão econômica. O problema é que não existe economia sem vida. Não existe o que se falar em economia, em salvar a economia, se você não tem vida, se os trabalhadores não existem, se eles morreram. Então, eu estou falando de uma questão antes disso. E qual é o problema? Aqui, por exemplo, aqui em Portugal, agora em maio vai começar as medidas do relaxamento do lockdown, que é faseada. Primeiro abriram determinados ambientes, depois outros. Então, são 3 fases. Mas aqui a testagem é em massa. As pessoas doentes, por exemplo, os idosos de abrigos, eles estão nos hotéis, porque o setor hoteleiro está totalmente fechado. E as pessoas vieram para os hotéis e elas estão isoladas nos hotéis, monitoradas pelo governo. Existe um teste em massa da população sobre como o vírus está ocorrendo. Teve o fechamento com a fronteira da Espanha. Então, existem medidas protocolares do governo que foi tomado desde o começo da pandemia. Por isso que Portugal tem uma das menores taxas de mortalidade da Europa. Além da questão geográfica, que obviamente ajuda, né, o país, a seriedade como o governo tratou essa doença fez com que tivesse sucesso. Obviamente, Portugal tem a previsão de uma recessão econômica gravíssima, mas como você tem vidas, você consegue eventualmente reverter isso e, enfim, tomar outras condutas, mas o trabalhador existe. Então, não tem o que se falar em economia sem o trabalhador, com o trabalhador morto. E, no caso do Brasil, você está tomando uma conduta a partir de uma evidência que ela é subexistente. Você não tem teste da maioria da população, você não tem teste nem para as pessoas que estão nos casos mais graves, nas UTIs. E como você vai falar em relaxamento no espectro científico? Como você vai falar em relaxamento se você não conhece a sua população? Se você não sabe quem já está imunizado, quem já teve contato, quem desenvolveu memória imunológica? Por exemplo, tem um artigo que fala que 8% da população não desenvolve memória imunológica. Mas isso é uma população restrita. É verdade? É mentira? Não sei. Não sabe? E você só tem como saber
com pesquisas. Não é fé. Assim, não se trata de negociação, não se trata de credo, de passionalidade. Se trata de evidência científica que é subnotificado, que é subexistente e, por consequência, é bem temerária. Na verdade, essa abertura da quarentena, que me parece que talvez a população não tenha tido condições de se manter em quarentena, pelo que eu recebo de informações, a população continua nas ruas e se aglomerando de várias formas. Então, já existia uma não condição de manutenção na quarentena. Então, só vai viabilizar com algo que já vinha acontecendo. E isso é bem temerário, porque não se sabe aonde está naquele pico, não se sabe em que altura, se está indo para cima, para baixo, em qual velocidade está subindo, não se sabe nada. Inclusive, a mudança da diretriz, por exemplo, das máscaras. As máscaras, em princípio, não era para ser utilizada. Depois mudou a diretriz e ela era para ser utilizada. Mas, no caso especificamente das máscaras, existe evidência científica que o uso das máscaras em massa pela população, por todos, não é só um, só quem está outro e tal, por todos e de forma adequada, esse é o maior problema, que acho que a maioria da população não sabe usar a máscara, porque não é um adereço habitual, né? E, no caso, agora, ela não é um adereço, ela é um mecanismo de proteção. E se não se sabe usar de forma adequada, tende-se a negligenciar outras coisas que são fundamentais, como lavar as mãos, como evitar tocar nos olhos, evitar contatos muito próximos, porque existe a falsa sensação de segurança. Mas as evidências científicas mostram que o uso em massa das máscaras, ele traz benefícios, ele traz um controle da dispersão. Então, isso é uma conduta científica. Mas a abertura do comércio, enfim, que seja, sem evidência científica, ele é temerário, porque é algo que é uma decisão tomada de forma arbitrária, não é uma decisão científica. Sim. Bom, Dani, tem muitas perguntas. Vamos lá. Vinícius de Moraes Arantes comenta, um problema maior é que se morrer um monte de gente, vão falar que a quarentena não funcionou. Se morrer menos, vão falar que era só uma gripezinha, né? É um paradoxo. Sim, e até a falta de cultura nossa, né, de ter passado por uma pandemia, me parece assim, a gente estava numa reunião de professores que fala assim que ele estava comentando como está difícil de sustentar a quarentena, porque é um negócio custoso, né? Você ficar em casa, não poder sair, não ter contato com as pessoas. E aí, como isso reduz a taxa, então parece que você está fazendo esforço em vão, porque afinal de contas nada está acontecendo, né? Então Sim. A gente viu assim uma tensão inicial de todo mundo ficar em casa e agora um relaxamento que as coisas parecem que nada está acontecendo, sabe? Sim, é uma falsa sensação de segurança, porque Sim. se você não tem se você não tem esses dados para que você possa trabalhar massivamente, não estou falando que os dados, enfim, eu estou falando em subnotificação. E esse é o maior problema, porque você não consegue controlar a dispersão, você não Sim. consegue tomar medidas de políticas públicas que acompanhem efetivamente essa dispersão. Então é bem Sim. temerário. E Dani, temos alguma evidência assim, de vacinas sendo desenvolvidas, estão a ponto de estarem em fase de conclusão? Você tem alguma notícia disso? Já tem várias. Esse é um panorama legal, né? Uma boa notícia. A última vez que eu vi já existiam mais de 70 pedidos na OMS para iniciar o processo de certificação, porque para a produção de vacina são várias fases, né? São várias etapas e é bem... naturalmente, ele é lento esse processo, porque ele precisa ser testado e a gente está falando de processos biológicos, então não é simples assim. Mas
No caso, já tem, no Reino Unido já está sendo testado, já tem a primeira ensaio em pessoas que já tomaram a vacina, então agora tem o protocolo de ver se essa vacina conseguiu produzir anticorpos, se conseguiu produzir algumas defesas, como que ela se comportou, se ela teve reversão, efeitos colaterais, e esse é o protocolo, né, de funcionamento, mas existem vários protocolos de vacina sendo desenvolvidos, e o que eu vi mais recente foi do Reino Unido, que já está sendo testado em humanos. Ô, Dani, eu acho que seus pais estão acompanhando, dizendo que você tá linda, que eles te amam muito, essa coisa toda, né? Aí tem aqui, Emily Nicole comenta, Dani, o que você acha que seria o cenário ideal de isolamento? Viu o Átila, aquele, sabe, né, o rapaz que deu entrevista aqui? Sei. Falando lá no começo da pandemia no Brasil, que mesmo após o pico da doença, não seria bom que o fluxo de pessoas voltasse a ser o mesmo de antes, mas que deveria ser de forma gradual. É isso mesmo, Dani? Teve um estudo, se eu não me engano, é da Universidade de Harvard, falando sobre essa quarentena intermitente, sobre os processos de quarentena até 2022, em alguns cenários até 2024. São expectativas. Então, os pesquisadores fazem umas expectativas a partir de determinadas dados pré-existentes. Mas a sociedade é complexa, então, assim, existe sempre a pressão do capital em se produzir, existe sempre a pressão das pessoas, que nós somos seres gregários, então nós mesmos tendemos a estar em grupo, a estar em, enfim, várias aglomerações, mas o que eu suponho que que seria o ideal, ou o mais próximo do ideal, não sei se existe ideal em casos de pandemia, mas seria a viabilidade econômica das pessoas se manterem em casa, do governo disponibilizar recursos, dinheiro para as pessoas ficarem em casa, para que elas pudessem manter um distanciamento, um mínimo distanciamento social, ainda que existam todas as outras vertentes de saneamento, de moradia, mas como não dá para mexer com tudo isso de uma vez só, que seja uma resposta mínima e objetiva de manutenção das vidas. Além do fortalecimento de hospitais, tem a formação de hospitais de campanha para atendimento de determinados casos mais intensos, ou o fortalecimento de determinados hospitais que já existem, ou, entre aspas, esqueletos de hospitais que eventualmente poderiam ser terminados e ficar aquele legado para o Sistema Único de Saúde. Porque essa não vai ser a última pandemia e nem se trata de cavaleiro das tragédias. É evidência científica. Os vírus tendem a se mutar naturalmente, eles já tendem a sofrer mutação. E no caso do adensamento populacional humano e do contato com sistemas de criações intensivos de animais, a perda de habitats de animais silvestres, que você não sabe o que ocorre, não sabe qual é o cenário sanitário dos animais silvestres, é totalmente obscuro esses dados, enfim, evidências, e você não tem como saber quando vai ter outra, mas vai ter outra, vão ter outras, como já houveram anteriores no passado. Sim. Não é a tendência é que ocorra com maior frequência. E como que existiria a possibilidade de se defender? Seria deixando esse legado. Se fosse possível terminar esses hospitais, a exemplo, por exemplo, do Júlio Miller, que é uma complexidade imensa, que existe um esqueleto, e fomentar esse dinheiro, canalizar esse dinheiro para o hospital. Obviamente que os hospitais de campanha são necessários, porque é uma demanda urgente, urgentíssima. Não dá para se falar em começar uma obra, mas em eventualmente deixar esse legado. Não fazer e desfazer, montar e desmontar como se fosse uma feira, que fosse algo que ficasse para a população.
Bom, Dani, vamos lá. Hudson Lauro comenta, orgulho de você, prima Dani, trazendo luz nesse emaranhado de fake news que recebemos diariamente. Você está com uma torcida grande aí. Que bom! Ana Lúcia comenta que descobriu que era totalmente ignorante na arte de lavar as mãos. Eu confesso que eu também, né? A Dolly Também tem suas Francine... vantagens. Não, todo mundo está aprendendo, né? Dolly Francine comenta... As manas também te amam, tá vendo? Que eu falei que tá com a torcida grande. E ela pergunta se as luvas dariam falsa ideia de proteção. Então, as luvas entram na mesma questão das máscaras. Porque, obviamente, ela faz uma barreira física de proteção. E você tem uma sensação de estar mais protegido e acaba eventualmente negligenciando outras coisas que deveriam ser feitas, como lavar as mãos, como se for pegar no smartphone num ambiente público, depois higienizar, porque o smartphone ele transmite muita, se fizer uma cultura microbiológica do smartphone, acha muita coisa de se chocar. Então, coisas que eventualmente pode dar uma falsa sensação de controle, mas não pode negligenciar os anseios básicos, as higienes básicas. Sim. Dani, veio uma pergunta muito boa que eu vou juntar, que é o seguinte. A Nara Regina pergunta o seguinte: sou professora na rede municipal de Cuiabá. A minha preocupação é com a volta às aulas. Como se comportar com distanciamento de 1,5 metro para cada aluno, sendo que a questão da aula, né, nós temos de 25 a 35 alunos. Aí eu vou pegar a pauta dela e vou dizer o seguinte: nós da Dufimate estamos puxando a pauta quarentena e greve geral. Eu acho que o trabalhador ele não pode abrir, nenhum setor deve topar voltar a trabalhar. Pelo contrário, eu acho que nós, trabalhadores, temos que parar a produção para derrubar o governo, derrubar esse projeto de economizar com saúde, com assistência, não dar auxílio moradia, aliás, o auxílio emergencial para a população. Emergência. Então, a questão que eu trago é, existe alguma forma segura das aulas voltarem ou a pauta é greve mesmo? Né? Como você vai controlar uma sala com criança? Como? Como você vai pegar a criança se houvesse máscara para todo mundo, para todas as crianças? E na hora que elas fossem beber água? E na hora que elas fossem fazer a merenda? Ou uma que pega na outra, as crianças são muito intensas. Brincar. O professor fica exposto, o auxiliar de limpeza fica exposto, as crianças ficam expostas. E a família da criança na casa também fica exposta, porque existe essa janela imunológica e ela demora para apresentar sinal clínico, então acaba levando essa doença e nem sabe que levou, nem sabe que está... O problema maior é a circulação, é a intensidade da circulação, que aumenta essa dispersão da doença. Então, essa é bem difícil. Voltar às aulas das crianças é bem difícil. Eu acho que foi muito boa a pergunta para ser a pergunta de encerramento da live, né? Porque isso já tem o link com a nossa live da semana que vem. E aí, até para fazer o link com a live da semana que vem, eu vou fazer uma última pergunta provocativa. Ih, chegou mais uma aqui, peraí. Peraí, tem mais uma, Marilyn. Calma aí, já transcrevo. Então, enquanto ele vai transcrevendo, eu vou começando a elaborar aqui a minha. Dani, hoje nós tivemos um pronunciamento bombástico do Sérgio Moro, que você está aí no Brasil, né? Você deve ter pego aí Enfim, você acha que o pensamento anticientífico, ele promoveu uma queda da popularidade do Bolsonaro suficiente para que vírus oportunistas dentro do governo dele se manifestassem? Como você enxerga essa relação? E também queria saber, já que você está em Portugal, qual foi a recepção? Como é que a imprensa daí está percebendo o Bolsonaro? Como foi recebida essa denúncia aí do Moro? Enfim, foi uma denúncia, né? Ele pediu as contas, foi denunciando uma delação premiada. Foi.
Como que foi aí em Portugal tudo isso? Bom, esse é bem icônico, né? Porque o Sérgio Moro, ele acabou surfando, né, na onda do bolsonarismo e imaginou que ele pudesse tocar a sua agenda com certa autonomia, segundo as palavras dele, né? Entretanto, o governo que tem influências paraestatais, no bom português, milicianos, não é uma coisa muito simples de lidar. Não é uma obviedade. E, no caso, quando você tem medidas anticientíficas, no caso do Bolsonaro, negando a doença, e as palavras do Moro é que ele foi desarticulado, enfim. E eu acredito que ele pulou do barco enquanto ele viu que dava tempo de pegar um bote e fugir. Porque ele já ia ser associado, porque é evidente, as medidas, as condutas passionais, elas não se sustentam. Então, você não tem protocolo que você possa replicar e como uma política de governo e tal. Você tem situações que não vão se sustentar e ele está sucumbindo por si só, o governo. Sem no caso agora acham que o coronavírus é o estopim, mas ele é um governo que se autoimplode por questões internas. Então, eu acredito que o Moro saltou enquanto ele julgava que havia tempo para fugir desse caos. Bom, E com relação à imprensa daqui, essa é a minha visão, a minha impressão que eu tenho das notícias. Alguma parte da mídia trata o Bolsonaro como um incapaz. Fala, olha, esse é o governo brasileiro, mas não dá muita moral para ele, porque ele é meio estranho, assim, sabe? Ele toma umas condutas meio malucas. E aí, outra parte da imprensa traz de forma mais só descritiva o que acontece. Só que qualquer pessoa, qualquer convidado que venha comentar, fica sempre embasbacado com o que está acontecendo. E aqui foi notícia na hora que saiu no Brasil, acho que demorou só o tempo do delay do satélite para chegar aqui também. Que já foi noticiado em caixa alta que o Moro tinha se demitido, e depois também o pronunciamento do Bolsonaro, agora, né, mais recente. Então, chacoalhou todo o cenário, né? Mas aqui se noticiou assim praticamente imediatamente. Só que a conduta antiga, já anterior do Bolsonaro, ele já vinha sido tratado como café com leite. É mais ou menos isso. Só que é difícil reprisar, é difícil replicar como se fosse um yin-yang, como se fosse uma competição. Então, é difícil mesmo. Eu entendo a imprensa. Hoje o Bolsonaro pediu, até agradeceu ao servidor público, ao suposto apoio. Servidor público nenhum te apoia, Bolsonaro. Deixar esse stalker. E na semana que vem nós vamos tratar sobre a live antes do Dia do Trabalhador, né? Vai ser um dia antes, e nós vamos tratar sobre a greve da educação, a necessidade da greve dos servidores públicos. Nós vamos estar fazendo um panorama sobre o contexto da luta de classe no Brasil, no contexto de pandemia e a construção das resistências. Não percam. E aí, então, já dialogando com a fala aqui de uma companheira que criticou o EAD, né? Aula à distância em todos os níveis, país despreparado, pois poucos professores despreparados, não tem treinamento, os alunos não têm familiaridade com o EAD, nem tem internet muitas vezes, né? Então, realmente é absurdo. E esse vai ser o tema da próxima live, da semana que vem. Legal. E aí, vamos ver. Acho que a última aí tem vários comentários. Eu vou aos comentários e vou pegar a última pergunta da Marilyn para a gente fechar, que já temos mais de 1h30 de live.
Ana Lúcia comenta, Moro deu um golpe de mestre na hora exata e com gritos de herói. Sim, eu acho que ele saiu muito Ele saiu fortalecido. ovacionado, né? Sim. E aí carrega uma parte da popularidade do presidente, é uma situação delicada para o presidente mesmo. Bem delicada. Sim. Bom, aí não sei como é que se pronuncia, comenta, muito esclarecedor, um alerta bem pertinente. Aí temos duas perguntas que eu acho que a gente pode fechar. Uma delas é da Marilyn, que pergunta o seguinte: o veterinário, eu vou fazer as duas perguntas, aí você tenta. Uma não tem nada a ver com a outra, mas se vira aí. Alguma coisa deve ter a ver. A Marilyn pergunta o seguinte: o veterinário é um profissional-chave na prevenção, acompanhamento, combate às epidemias, mas infelizmente não são reconhecidos como profissionais da saúde. Como incentivar a participação deste e de outros profissionais nesse contexto, que ainda é centrado em médicos e enfermeiros? E o Vitor pergunta não só simplesmente isso, né? Se o presidente sofresse o impeachment, quais as consequências para a pandemia no país? Vamos lá. O veterinário, assim como outros profissionais, engenheiros sanitaristas, ambientais, biólogos, ele representa o conceito One Health. No caso especificamente da veterinária, nós temos a formação com relação a doenças infecciosas emergentes, epidemiologia, dispersão, e 70% das doenças infecciosas emergentes, elas vêm de zoonoses. Então, não se trata só de mutação de vírus ou de bactérias, enfim, que estejam circulantes já na população humana. Se trata de mutações na área de prevenção e saúde pública, que é o veterinário. Mas isso é um programa, deveria ser uma política de governo, e entender e que quanto mais próximos os profissionais estiverem, mais concreto e mais realista vai ser um caso de doença como essa, um caso de epidemia. E mas é uma política de governo. Então, assim, existe a necessidade da inclusão desses profissionais nessas políticas de gestão, de planejamento, de ver como a gente pode contribuir, porque com certeza é uma contribuição extremamente válida. Não à toa a Organização Mundial da Saúde já vem falando sobre isso há vários anos. Então, não é um conceito novo. Com relação ao possível, provável, ou não sei mais o que, impeachment do presidente, qual é, na minha visão, o maior problema? É a perda da credibilidade do Brasil. O Brasil não tem, as instituições não estão fortalecidas, não tem autonomia das instituições, que é esse o maior gargalo. As instituições precisam funcionar de forma independente, e não é o que acontece atualmente. E os outros, na minha visão, os outros países veem o Brasil de forma extremamente desequilibrada. Não existe algo que possa funcionar a longo prazo. Então, isso, eu estou entrando em outra esfera, então me corrija se for alguma coisa errada. Mas isso gera a fuga de capital, de investimentos, toda aquela questão da credibilidade, do risco do Brasil, a Bolsa de Valores. Então, se você não tem um mercado confiável, porque as instituições estão fragilizadas, você tem uma tendência de quebra desse sistema econômico, que depende dessa confiança em como o país se comporta. Então, isso eu acho que é a maior perda, porque o Bolsonaro entrou por vias socialmente discutidas como legais, que seriam a via eleitoral. Então, ele se valeu de todo o aparato legal para estar onde ele está, e ele sempre se valeu, porque ele sempre foi eleito democraticamente. E coloca o Brasil, pede uma intervenção, pede um ato institucional 5, ele pede várias demandas antidemocráticas, e no caso
do próprio pronunciamento dele, ele fala que fez alteração na Polícia Federal baseado numa lei. Então, ele tem argumentos que tendem sempre a instruir o que é o bel prazer. Então, quando eu tento formar um partido que é feito por várias pessoas que já morreram, vários que não existem, um credenciamento que não existe, e aí o TSE não aceita o meu partido, o TSE é corrupto, ou o TSE está negligenciando alguma coisa, eu não acredito nesse sistema. Mas, quando ele vai tomar alguma decisão que é do próprio interesse, ele acredita no sistema. Então, é óbvio que é dos próprios interesses, que é da própria vontade, totalmente arbitrário, e ele leva uma situação de descrédito do Brasil. E o pior, as pessoas estão sofrendo, a sociedade brasileira está sofrendo. Então, não é uma histeria que fica só nos confins do palácio. Ele chega de forma mais intensa, mais rápida e mais agonizante na periferia, nas pessoas que estão vulneráveis. Então, é um problema basicamente de crédito de estrutura social. Então, eu acho que é um cenário péssimo. É sim, Dani, apocalipse parece. Dani, assim, nós teríamos assim muitos assuntos, eu teria mais perguntas, mas já são 1h45 de live. Eu quero agradecer o pessoal que está aqui com a gente até agora, né? Muito obrigada. Gente. Os fãs da Dani, toda a torcida da Dani. Acompanhe as lives da Dufimate. Dani, como forma de despedida do público, teria mais alguma coisa que você gostaria de falar desse assunto que você não pôde? Alguma mensagem final que você gostaria de deixar para a população brasileira? Nossa, demais, né? Para os ouvintes da Dufimate, da população brasileira. É que você está em Portugal, né? Foi isso que eu pensei. Bom, primeiro eu queria agradecer por ter a oportunidade de falar enquanto médica veterinária, enquanto estudante de doenças infecciosas emergentes, que não é a primeira e não vai ser a última, e que a gente precisa realmente do fortalecimento dessas estruturas de assistência, de sistema único de saúde, de renda básica mínima, que expõe essas pessoas e que elas precisam continuar sendo assistidas para que elas não fiquem sempre vulneráveis, para que elas saiam da vulnerabilidade, que elas consigam ter uma autonomia financeira, alguma forma de se manter, para que não fique sempre vulnerável, porque não vai ser a última pandemia, não é a primeira, enfim. E que a gente seja capaz de cobrar de forma clara isso dos nossos governantes, para que haja um procedimento minimamente aceito. Obviamente, não existe um protocolo que possa ser reprisado no mundo inteiro, mas existem determinadas diretrizes meio gerais que elas podem sim ser reprisadas, e é importante que se atente ao método científico, a como as coisas se desenrolam, para que elas possam ser reprisadas, e que saia do campo passional. Mas isso é nós, enquanto população, que temos que nos mobilizar e nos organizar para pedir isso de forma mais eloquente, mais intensa. Muito bem, muito bem. Então, já aproveitando aí o gancho da Dani, semana que vem, dia 30, nós faremos uma nova live com um tema... Não tem o tema definido ainda, assim, mas nós vamos estar falando da questão da luta de classe nesse contexto de pandemia. Nós temos, de um lado, uma crise econômica ímpar, de outro lado, uma crise sanitária ímpar, um presidente ímpar, num contexto ímpar, de um ministro que sai do governo atirando fogo contra o presidente, né? E um presidente translocado, não é translocado, ele é genocida mesmo, né? Ele não é louco, né? Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que ele está matando gente, né? Então, assim, um governo genocida que quer convencer a professora a voltar para a sala de aula e ainda premiar a universidade que comece a matança primeiro,
quer que os pobres, os indígenas, todo mundo não tenha acesso à renda mínima para morrer trabalhando, para não deixar a economia parar, né? Então, dentro deste cenário, semana que vem, estaremos analisando a situação da luta de classe nessa pandemia e as nossas estratégias de luta, porque no que depender do governo, nós vamos caminhar para uma política de morte. Nós estamos por nós para defender as nossas vidas e nos restam os nossos equipamentos de luta, os nossos sindicatos, os nossos movimentos, para botar a classe em marcha. E o 1º de maio está chegando, e ele tem que ser de muita luta, derrubar Bolsonaro, derrubar Mourão e derrubar essa pauta genocida, neoliberal e autoritária. Com certo, certeza. Dani? Com Então, certeza, com certeza. Estaremos... E Marielle vive. Marielle ainda vai derrubar o governo. Marielle vive. Obrigada, Vidas Dani, negras obrigada. importam. Vidas negras importam, vidas indígenas, vidas periféricas, vida das mulheres. Vida das mulheres negras que estão na linha de frente contra o coronavírus, como técnicas de enfermagem, enfermeiras. Sim, essas vidas valem a pena de lutar por elas. Profissionais de saúde, sem EPI. Exatamente. Não são difícil. Heróis, eles estão sendo dizimados de propósito por um governo genocida. É difícil. Isso tudo estaremos denunciando para sempre, mas em especial na próxima live. Obrigada, Dani, pelo aceite. Obrigada. Você arrasou demais também. Obrigada, gente. Obrigada, equipe de comunicação. E até mais. Até a próxima, pessoal. Tchau.